hoje nós vamos refletir numa palavra que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. E lá no Evangelho de Mateus nós vamos ter aí o trecho que nós vamos meditar. Quando Jesus nos visita. Obviamente, receber visitas sempre demanda algumas coisas e por isso nós sempre dependemos, às vezes, de quem vamos receber, em que momento vamos receber. E aqui nós vamos ter, obviamente, um convidado ilustre, na verdade, o mais ilustre de todos os convidados, né? Mateus 9:9, a gente está aqui pensando sobre a questão da conversão de Mateus. Mateus é o autor desse evangelho, é o evangelho que ele mais cita e ele frisa bem a questão de Jesus como um rei. E o verso 9, ele vai falar um trecho que é da sua própria vida, dizendo assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Se levantou e o seguiu. É só para a gente se situar. Está aqui esse homem chamado Mateus, é o próprio autor do Evangelho, estava sentado na coletoria, ou seja, uma coletoria de impostos. Ele era um cobrador de impostos, lembrando que eles eram odiados pelos judeus, porque eles eram considerados traidores, eles estavam a serviço do Império Romano, eles exploravam pessoas, na verdade eles acabavam sendo ladrões, eles eram corruptos, eles trabalhavam ali extraindo dinheiro das pessoas simples, eram pessoas humildes e pobres, e eles tinham esse costume, e por isso as pessoas não gostavam dele de jeito nenhum. Imagine que Mateus e demais cobradores, por exemplo, quando você vê a história de Zaqueu, eram homens que as pessoas odiavam, eles eram considerados párias da sociedade, ou seja, pessoas inúteis, pessoas muito ruins, pessoas muito corruptas, pessoas que não eram dignas nem de você estar perto, nem de falar, nem de comer, nem de nada. Então, é aquele tipo de pessoa. Hoje, mais ou menos, as classes hoje que mais acabam entrando nesse rol de pessoas que não são bem vistas, ou que as pessoas olham com desconfiança, hoje, por exemplo, seria um político corrupto, né? Que você olharia e diria: nossa, esse é do pior tipo, esse é gente ruim, esse é ladrão. Então, Mateus é aquela pessoa que onde andasse as pessoas iriam virar as costas para ele, em especial também a classe religiosa, os fariseus, odiavam profundamente. Então, Jesus olha para Mateus e vai dizer para ele: segue. E ele se levantou e seguiu. Olha que coisa interessante, Jesus está chamando uma pessoa odiada, uma pessoa que as pessoas tinham nojo dela, uma pessoa que era considerada um lixo para a sociedade. Jesus diz: vem, me segue. Né? Você vê como Jesus vai montando o seu time aqui, por enquanto só para a gente entender o texto. Então ele chama Mateus ali da coletoria e disse: vem comigo. Ele vai se levantar e seguir. Você vê o quanto Jesus é misericordioso aqui. É interessante que Mateus, ao falar dele mesmo, né, ele não esconde o seu passado, nem aquilo que ele viveu, nem de onde Jesus o tirou. No capítulo 10, no verso 3, por exemplo, Mateus, quando ele vai falar dele na lista dos apóstolos, ele coloca Mateus, o publicano. Ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Ele continuava lembrando aí, e óbvio que é um sinal de humildade da parte dele: olha, eu era um ladrão, eu era um corrupto, eu era alguém que ninguém dava crédito de nada, inclusive explorava as pessoas da maneira mais desonesta possível. Ele, o próprio Zaqueu, os demais publicanos, eram um grupo que não era bem-vindo em lugar nenhum. Ele não esconde ali seu passado, ele faz questão de frisar de onde é que ele saiu. De uma certa forma, né? Todos nós temos também um passado. Jesus nos tirou das trevas para a sua luz e cada um de nós teria uma história. Por isso a razão de nós jamais olharmos para os outros como superiores ou com um certo orgulho de cima para baixo, porque nós todos tínhamos uma ficha suja que só foi limpa por causa da ação de Cristo na nossa vida. E Mateus é uma dessas pessoas. É interessante que ele não fala absolutamente nada. Todos os evangelhos deixam claro isso. Você não vê Mateus falar nada, ele só segue. Né? No evangelho de Lucas é também relatado para nós que ele largou tudo e seguiu a Jesus. Praticamente, ele é o apóstolo que, vamos dizer, em termos materiais, foi o que teve maior prejuízo, vamos dizer assim. Porque ele largou uma vida extremamente lucrativa, você trabalhar com isso aqui era sinal de que você ia enriquecer.
você ia ter casa boa, comida boa, você ia estar numa elite, vamos dizer assim, acima da maioria das pessoas ali. Mateus largou tudo isso para seguir Jesus. Mateus abriu mão disso tudo. Isso é muito interessante ser observado nesse texto, né? Esse processo de transformação na vida do apóstolo. Um homem que usava a pena, tem um comentarista bíblico que ele diz assim, olha, Mateus ele deixa a pena de escrever lá para fazer contas e roubar pessoas, e agora ele vai usar a pena para escrever o evangelho que está hoje na Bíblia, acaba sendo o primeiro livro do Novo Testamento nas nossas Bíblias. Então imagina só que transformação graciosa Deus operou na vida desse homem. E aí então vai dizendo o texto no verso 10, sucedeu que estando ele em casa, os evangelhos vão dizer que ele vai convidar Jesus para um banquete, bem interessante, Zaqueu também faz algo da mesma natureza, eu fico imaginando a alegria dele, porque agora alguém se importou com ele, deu vida a ele, perdoou ele, transformou ele. Então esse homem está numa alegria que somente aqueles que nasceram de novo podem experimentar. E ele vai ali fazer um banquete, sucedeu estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores, né? Haviam outros, Mateus provavelmente não tinha amigos fora, os amigos que ele tinha eram da mesma laia que ele, da mesma profissão que ele ali de publicano. Você vê aqui também a palavra pecadores, como eram designadas aquelas pessoas que geralmente não obedeciam às regras que os fariseus faziam. Então os fariseus consideravam um pecador não apenas aquela pessoa que transgredia a lei de Deus, mas a pessoa que não seguia as suas regras. Eles eram extremamente religiosos, eles criaram regras que estavam além das escrituras, colocavam um peso muito grande sobre as pessoas, eles eram hipócritas, né? Eles viviam uma vida fingida, e eles eram apenas uma casca de aparência. Jesus os repreende constantemente. Então, muitas vezes você vai ver os publicanos e outros grupos chamados publicanos e pecadores. Mas está todo mundo aqui no mesmo barco, eles estão ali, imagina só, né, quem eram os convidados nesse banquete. Senta ali publicanos, pecadores, vieram, tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Né? Fica imaginando, a mesa era uma mesa bem baixa, vocês já devem ter visto talvez em alguns filmes, em algumas novelas, sei lá, como era a mesa na época de Jesus, não é como essa que nós temos hoje, que é alta, você senta numa cadeira, não era assim. Todos se recostavam ali ao redor da mesa para comer. Havia ali um jeito de organizar o ambiente, priorizando os convidados e tal, e Jesus está com esse grupo aqui, que era extremamente mal visto por todos. Né? E o verso 11 vai dizer, ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos. Né? Os fariseus eram esse grupo religioso que eu mencionei anteriormente, e eles vão dizer, olha, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Porque nessa época era inadmissível que um mestre, que um rabino se sentasse com pessoas como publicanos e aqueles que eles consideravam pecadores. Era algo assim absurdo, algo que era intolerável para eles. Tipo assim, não se misture com essas pessoas, né? Nós somos melhores do que elas. Infelizmente é um sentimento maligno que surge no coração do homem quando ele se apega à mera religiosidade e esquece do principal. O verso 12, mas Jesus ouvindo disse, interessante, Jesus ouve e responde, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Né? Jesus está usando uma figura de linguagem, se comparando a um médico, e dizendo, olha, eu não vim para curar quem já está bom, eu não vim salvar quem já se considera salvo e bom demais, eu vim salvar pecadores, eu vim salvar gente ruim como eles, até como os próprios fariseus e qualquer outro grupo. É para esse tipo de pessoas que Jesus vem. E até hoje a ideia é a mesma. E o verso 13, ide, porém, aprendei. Essa maneira de falar aqui é a maneira como um rabino, como um mestre da lei falava. Jesus sendo mestre por excelência, ele vai falar dessa mesma forma, ide, porém, aprendei, ou seja, se atentem àquilo que vocês não conhecem, ou aprendam essa verdade aqui importante. O que significa misericórdia quero e não holocausto. Ou seja, Jesus está usando aqui o estilo, né, de vida dos judeus. Os holocaustos eram os sacrifícios que eles faziam, todo o ritual religioso. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, não adianta nada, todo esse ritual religioso, todo esse zelo religioso, se vocês não têm compaixão, se vocês não se importam com aqueles que estão se perdendo, se vocês não estão preocupados em levar a verdade
aqueles que realmente precisam, as pessoas que estão perdidas. Né? Jesus veio para aqueles que estão perdidos, ou seja, veio para nós. Pois eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Né? Então é interessante observar isso. E a partir daqui a gente pode tirar algumas lições. Então, quando Jesus nos visita, e aqui a gente pode aplicar para a vida de cada um de nós, a primeira coisa que nós observamos a partir do texto aqui, do relato de Mateus, é que ele toma a iniciativa. Isso aqui chama muita atenção, porque não é Mateus que vai procurar Jesus, é Jesus que procura Mateus. Né? Não é Mateus que vai numa certa busca e até encontrá-lo, não. É o próprio Jesus que o encontra, estando ele ali sentado na coletoria de impostos, num lugar que era extremamente mal visto. Jesus olha para ele e simplesmente vem e diz, segue-me. É interessante que esse segue-me aqui, ele está no grego escrito de uma forma que indica não só seguir Jesus, vem atrás de mim, mas é um estilo novo de vida. A partir de agora você me segue, a partir de agora você é um discípulo meu, a partir de agora você segue os meus passos, a partir de agora você é uma nova criatura. E Jesus é aquele que vai até o pecador. Jesus é aquele que nos ama, sendo nós ainda pecadores. Ele é aquele que nos ama primeiro. Ele é aquele que nos dá vida primeiro. Ele é aquele que nos arranca das trevas primeiro. Então, toda a iniciativa parte do Senhor. Isso é tremendo, porque se cada um de nós, principalmente aqueles que já conhecem a Cristo, relembrarem como eram as nossas vidas passadas, como nós vivíamos, as ilusões que tínhamos, nós vamos ver o quanto Deus foi gracioso, porque Ele nos arranca, Ele tira a gente do nosso mundinho ali, tira a gente das trevas, do pecado, da nossa vida de comodismo, da nossa vida religiosa vazia, da nossa vida de pecado, e nos traz para a sua maravilhosa luz. E em toda a Escritura nós sempre vamos ver essa dinâmica, Deus buscando o homem. É por isso que pregadores antigos diziam assim, olha, a diferença entre o Evangelho e as religiões é que nas religiões é o homem tentando buscar Deus de alguma forma, por isso existem tantas religiões. Mas o Evangelho é Deus buscando o homem, por isso há um só Evangelho. E essa frase, para mim, resume bem o princípio das Escrituras. Desde sempre, você sempre vê o Senhor buscando o homem. Desde lá de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, quem vai até eles é o próprio Deus. Né? Quando você vai ver Deus escolhendo, por exemplo, Abraão, Noé, é sempre Deus indo até eles, é sempre Deus escolhendo eles, é sempre Deus chamando eles. Toda a dinâmica da graça de Deus no decorrer da palavra é assim, é Deus vindo até nós, é Deus nos chamando. E aqui de uma maneira mais especial, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, o Rei dos Reis, no meio dos pecadores, chamando os pecadores ao arrependimento. Então Jesus ele transforma. Ele vai pegar alguém que a gente considera o pior dos pecadores, e poderia ser qualquer pessoa. Na igreja nós vamos encontrar pessoas que tiveram vários tipos de vidas, né? Pessoas que, enfim, tinham vários pecados, pessoas que até hoje, se fossem falar até de onde vieram, as pessoas ainda olham meio que assim, nossa, fulano aprontou, fez isso e aquilo, agora é crente. Mas é justamente essa a ideia, que a pessoa ela saia da vida de perdição e venha para a luz do Senhor. Então, na igreja você encontrava os ex-publicanos, ex-homossexuais, ex-adúlteros, várias coisas. Porque quando o Senhor nos transforma, nossa vida não é mais definida pelo nosso passado, mas por aquilo que Jesus faz a partir do presente. Então, nossa vida não é mais a mesma. Aquilo passou, embora a gente ainda tenha as lembranças ruins do passado. Mas com Cristo, a gente se torna uma nova criatura. Com Cristo, a gente passa a ter uma vida de verdade. Isso traz alegria real. E por isso que nós vamos ver logo em seguida no verso 10, um banquete. Era um sinal de comemoração, de alegria, de prazer. Imagine só Mateus longos anos sendo odiado. O publicano era considerado um lixo. A própria família dele não era bem vista na sociedade, porque todo mundo ia dizer, olha lá o filho do publicano, a mulher do publicano, ladrão. Eles vivem de explorar o povo. Né? Ele nunca ia ser aceito. E de repente, o mestre dos mestres, o rei dos reis, alguém especial como Jesus, se importa com ele, vai até ele, perdoa ele, transforma ele e dá a ele agora a razão para viver. Uma razão tão profunda que Mateus larga tudo para seguir Jesus. Mateus ele não diz uma palavra e segue Jesus. O silêncio de Mateus fala muita coisa para nós, porque é o silêncio de alguém que foi tocado profundamente pela graça,
que não tinha nem o que dizer, porque aqui sem palavras já diz tudo. E ele é profundamente transformado. Eu acho isso tremendo e fico imaginando a cena, né, de como foi a reação. Mateus está ali naquela vida miserável, gananciosa, de repente muda tudo. De repente aquilo que ele achava que era o mais valioso se torna nada perto do maior tesouro que ele encontra ao ser encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. Então há uma transformação muito grande aqui. E esse homem que era perdido, esse homem que era, vamos dizer assim, olhado da maneira tão terrível, agora se torna um seguidor de Cristo, se torna um discípulo do Senhor. Vai ser um homem que Deus ainda vai dar o privilégio de legar para nós o evangelho que está aqui até hoje chamamos de Evangelho de Mateus. Olha que coisa tremenda! Esse evangelho foi escrito por um homem que era um publicano. Esse evangelho foi escrito por um homem que era odiado pela classe religiosa dos judeus. Mas ele foi tocado, transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! E aí então, é sempre Deus que toma a iniciativa, é sempre Cristo que toma a iniciativa. Mateus só virou quem ele era porque Cristo foi até ele. Né? Mateus só foi transformado porque o Senhor o transformou. Mateus só se arrependeu porque o Senhor operou vida no seu coração, agiu graciosamente para com ele. A segunda coisa que acontece quando Jesus nos visita, assim como visitou o próprio Mateus, é que ele só encontra pecadores. Se Jesus vai no lar de qualquer um de nós, só vai encontrar pecadores. Na casa de qualquer casa do mundo, da mais pobre à mais rica, só tem pecadores. Se Jesus não comesse com pecadores, ele ia comer sozinho, né? Como diz José Mabessa numa das suas frases. E o verso 10 e 11 mostra isso para nós. Sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Jesus é um exemplo de alguém que era extremamente cheio de compaixão. E aí, então, vendo isso, os fariseus se perguntavam aos discípulos, mas por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? O evangelho ele se torna uma loucura para aqueles que se perdem. O evangelho ele não tem lógica para um mundo que está apegado às aparências, para um mundo que está agarrado aos seus pecados, para um mundo que está em trevas e não consegue perceber a luz maior do Senhor. Então você vê Jesus sentando com pecadores, mas é interessante, Jesus não peca com eles. Aí tem uma coisa importante. Jesus está ali com eles, Jesus está sendo extremamente tolerante, porém Jesus não vai pecar, Jesus não vai passar a mão na cabeça, ou Jesus não vai simplesmente dizer, não, essa é sua vida, eu não tenho nada a ver, ou cada um na sua, não. Jesus está ali justamente à luz em meio às trevas. Imagina, é um lar em trevas que está sendo iluminado. Todo lar está em trevas até que a luz do Senhor resplandeça sobre ele. Todas as pessoas estão perdidas a não ser que Jesus quebre a maldição do pecado. Todas as pessoas permanecem em trevas, as famílias, os lares, até que o Senhor os encontre, até que o Senhor os atinja, até que o Senhor os transforme. A única esperança é Ele, por isso. E que coisa tremenda, porque imagina a cena. Aquele monte de homens, os fariseus olhavam, que absurdo, olha com quem Jesus está comendo, olha com quem Jesus está conversando, olha o tipo de pessoa, e ele se diz um mestre, está fazendo isso é um escândalo muito grande para ele. Jesus não estava preocupado com essas aparências, com esses detalhes menores, porque a religiosidade vazia, ela faz isso, ela faz a gente deixar de olhar para nós mesmos, faz a gente deixar de se enxergar, e esse é um problema muito sério. A gente esquece que a gente é pecador, que a gente é ruim, a gente esquece da maldade do nosso coração e a gente tende a olhar sempre para o outro com um peso maior, com a justiça maior. A gente tende a olhar para o pecado do outro com mais força. A gente tende a julgar o outro com mais força. A gente tem uma dificuldade de se enxergar muito grande. E tem muitas pessoas que são assim. Por isso que Jesus quebra isso. Jesus vem chocando mesmo, porque até hoje nós temos essa tendência ruim. Né? Nas igrejas tem pessoas que são assim, que olham para outras, às vezes sempre apegada ao passado da pessoa, esquece da graça, esquece do perdão, se acha melhor do que o outro, né? Tenta viver uma vida de aparências, uma vida hipócrita. O evangelho ele vem para mexer nas feridas, ele vem para escancarar aquilo que geralmente nós queremos esconder, para que haja transformação real, para que haja mudança de vida, para que haja um confronto, porque Jesus confronta pecadores. Jesus
Não passa a mão. Se você vê aí, por exemplo, ora vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, mas por que come? Os fariseus não se viam como pecadores. Eles não se viam como pessoas perdidas, necessitadas. Eles se viam como pessoas salvas. Eles se viam como pessoas que eram melhores do que as outras. Eles se viam como pessoas que achavam: nós conhecemos mais a palavra, nós temos as regras, nós temos uma vida perfeita. Tem muita gente assim até hoje. Jesus vai continuar chocando pessoas assim até hoje. Então não tem para onde correr. Jesus choca e chocaria qualquer um em qualquer momento. Então a gente precisa pensar como está a nossa vida, né? Como temos vivido, como temos olhado para o outro, como temos nos analisado. Porque há um fariseu dentro de cada um de nós. A tendência de ser fariseu continua no nosso coração corrompido. E Jesus vai questionar eles, Jesus vai confrontar eles. E só a própria cena já entra no impacto. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês é quem deviam estar levando a palavra para esses homens. Vocês deveriam estar pregando para eles. Vocês deveriam estar zelando pelas verdades que os profetas já falavam em todo o Antigo Testamento, trazendo à luz essas pessoas perdidas. Mas não, eles estavam se achando melhores. Eles inventaram outras regras. Eles viviam uma vida religiosa meramente superficial. E aí vem Jesus com a verdade, aplicando a palavra da maneira que deveria ser, chocando todo mundo. Eu acho tremendo. Então, se Jesus, uma vez eu vi uma entrevista num canal de TV com um filósofo muito conhecido no Brasil, e a jornalista tentando de alguma forma usar uma frase ali impactante e tal, e aí comentando sobre abusos e escândalos que acontecem tanto na igreja católica quanto em igrejas evangélicas, ela falando, olha, ela comenta com esse filósofo: se Jesus viesse hoje, ia chocar a igreja. E a resposta do filósofo eu achei brilhante, que ele disse assim: Jesus, se ele viesse hoje, ele ia chocar qualquer pessoa. Ele ia chocar você, eu, a igreja, a mídia, os políticos e todos os grupos, porque Jesus é impactante. E é impactante primeiro por ele ser glorioso, verdadeiro, Filho de Deus, e também porque as suas palavras, a maneira como ele chega no nosso coração é cirúrgica, poderoso e transforma qualquer um. Então as pessoas, a nossa tendência é ficar desconfortável na presença dele quando nós não temos. Pode olhar, Jesus é a figura mais amada por aqueles que creem e o seguem, mas também extremamente odiado por alguns. Jesus é aquele que as pessoas ficam meio assustadas, porque perto dele não dá para a gente se esconder, não dá para a gente fingir, não dá para a gente inventar alguma coisa, não. Perto dele a luz acaba trazendo à tona todas as imperfeições e pecados. E até hoje é assim. Então, é o que está acontecendo aqui. Jesus está ali no meio daquele povo. Era um lar em trevas, mas a luz está ali. É um lar que se torna um lar missionário, porque a casa de Mateus antes era simplesmente um antro onde essas pessoas se reuniam ali e com seus planos e tal, estavam em trevas, mas agora é um lugar onde a luz está resplandecendo, porque o Salvador está ali. As trevas estão se dissipando porque o Salvador está ali. E agora aquela casa não é mais uma casa de trevas escuras onde só pessoas perdidas habitam, mas ali agora está o Salvador, que é capaz de transformar qualquer um. E aqui já ensina para nós, nossos lares, devemos orar por isso, para que cada lar seja um lar missionário, né, que recomende as pessoas a Cristo, tanto com o nosso comportamento, quanto também em levarmos a palavra aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e aos nossos familiares. Claro que num primeiro momento, e é muito natural, às vezes somos perseguidos, rejeitados, criticados, acontece. Imagine Mateus, né? Imagine os colegas dizendo: Mateus, você ficou maluco, você vai largar seu trabalho para seguir esse Jesus? Mateus, pô, é tudo para mim, ele me perdoou, ele me salvou. Isso, nada mais disso agora faz sentido, porque eu conheci a verdade, eu conheci o Senhor. E Mateus vai seguir Jesus sem dizer uma só palavra. Mateus foi impactado pelo poder da verdade do Senhor. E aí no verso 13 em diante, nós vemos o terceiro ponto. Né? Então, quando Jesus nos visita, primeira coisa, é ele que toma a iniciativa. Segundo, ele só vai encontrar pecadores, todos nós somos. Então, né, a gente precisa saber que ele veio justamente para pecadores. E terceiro, como nesse caso, ele age de maneira misericordiosa. Claro que em alguns momentos nós vamos ver que Jesus, o próprio Deus, age com justiça sobre os pecadores. A ira de Deus
sobre os filhos da desobediência, e aqueles que permanecem em rebeldia com certeza encararão a terrível ira do Senhor. Mas aqueles que se arrependem verdadeiramente conhecem, né, a misericórdia do Senhor. Veja o verso 13, a resposta que Jesus dá, apesar de no 12 ele já dá a resposta, né? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Né? Jesus está deixando claro para eles: eu não vim para quem é bom, eu não vim para quem está salvo, eu vim para quem está perdido. A missão do Senhor é justamente essa. Nós vimos no capítulo 1 de Mateus, quando a gente mencionou a família mais abençoada da terra, quando o anjo está aqui conversando com José e tem aquele trecho com Maria, né? Ele explicando a José que Maria não havia traído e tal, verso 21 do capítulo 1, ela dará à luz um filho, lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E Jesus está dizendo: eu não vim para os sãos. Então, Jesus está deixando claro: não vim para você que acha que já é bom. Porque tem um monte de gente, por exemplo, você pode ser uma pessoa bem religiosa, talvez você deva ter sua religião, e o Brasil é um país extremamente religioso, e as pessoas seguem muitas ideias, muitas coisas de famílias, tradições e tal. Talvez você seja uma pessoa assim, talvez você ache que você nem precise de salvação, talvez você ache que já está bom, talvez você seja aquela pessoa que não analisa muito, não se enxerga muito, tem ali aquela ideia religiosa fixa, mas não questiona aquilo que você crê, não questiona a sua vida, o seu coração, não se analisa, não se enxerga, você pode estar caindo nesse mesmo erro dos fariseus, que eram extremamente religiosos, seguiam a sua tradição, desde criança muitos deles, mas eles não conseguiam perceber quem era Jesus, não conseguiam perceber que eram pecadores e não se arrependiam de verdade e se consideravam sãos. E Jesus dá logo uma resposta bem interessante: eu não vim, né? Eu não vim, os sãos não precisam do médico, são os doentes que precisam. Eles estão doentes, eles são pecadores, eles sabem que são pecadores, eles param para ouvir. E era impactante, acredito que não só Mateus, mas muitos outros publicanos e pecadores se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor é misericordioso e bondoso demais para conosco. Né? É algo tremendo. E Jesus deixa claro isso hoje. Então, se você é uma pessoa que acha que você não precisa se arrepender, você já acha que está bom, porque a maioria das pessoas, quando são confrontadas com o Evangelho, tem as desculpas clássicas. Não, outra hora, não, eu já tenho minha religião, não, eu sou uma pessoa boa, não, eu já creio em Deus, mas a pessoa não percebe que crer em Deus não é só falar isso. Isso tem que ser expresso pela obediência. A própria vida do Mateus, a gente vê isso. Né? Segue-me. Ele levantou, seguiu. Né? Ele simplesmente acatou o que Jesus falou, obedeceu Jesus, amou Jesus, seguiu Jesus. E a história de Mateus foi inteiramente transformada. Assim como milhares de outros cristãos na face da terra. Se louvado seja Deus por isso. Porque se o Senhor não viesse até nós e nos tirasse de onde estávamos e não nos perdoasse, nós continuaríamos perdidos. Por isso que o Evangelho é tremendo, e por isso que Deus é misericordioso. E a misericórdia de Cristo, nós vemos aqui, ele estava ensinando, aqui você vê, ele é um mestre. Então, os fariseus sabiam que ele era um mestre, embora o criticassem aqui, mas quando eles perguntam no verso 11 para os discípulos, né, por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Primeiro, porque ele não é qualquer um, ele é o mestre dos mestres, é o filho de Deus, é o rei dos reis, é cheio do Espírito, é poderoso nas suas ações, é santo, perfeito, e ele está ali justamente cumprindo a sua missão, ensinando esses homens. No verso 13, os rabinos que tinham esse costume de falar nesse estilo: ide, porém, e aprendei, ou seja, vocês precisam estudar agora, vocês precisam aprender de verdade o que é a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e a compaixão que ela ensina, porque vocês não sabem, vocês acham que sabem, mas não sabem. Vocês acham que estão bem, mas não estão bem. E assim são milhares de pessoas religiosas que estão morrendo sem Cristo, estão indo para a perdição eterna, para o inferno, por não terem ainda se arrependido de verdade. Por isso que a religiosidade, a religião, de uma certa forma, ela acaba cegando as pessoas. É claro que a religião em toda não é ruim, a religião verdadeira ela é centrada em Cristo no Evangelho. Mas essa salada religiosa toda que vem da mente do homem, da idolatria do homem, da perdição do homem, só leva ele a mais perdição, a mais confusão e o afasta cada vez mais do caminho da verdade. E a ideia é que olhar para Cristo
é aprender de Cristo, é confiar em Cristo e é olhar para Ele, confiar nele e ser salvo por Ele. Porque senão não adianta nada. Então, ele, porém, aprendeu o que significa. Jesus está aqui ensinando a palavra para eles também. E vai ver, eu quero misericórdia, não holocausto. Nós vemos esse trecho muitas vezes em outros profetas, como Oséias, por exemplo, você vê isso. Né? Eu não estou interessado no ritual religioso. Né? Eu quero misericórdia, ou seja, eu quero que vocês expressem compaixão. Porque não adianta nada vocês dizerem que conhecem Deus e você exclui o outro, ou trata o outro de maneira inferior, não tem compaixão nenhuma por aqueles que se perdem. Não adianta nada. E até hoje continua não adiantando nada. E são milhares de pessoas religiosas, inclusive dentro das igrejas evangélicas também. Pessoas que já se acostumaram, pessoas que gostam do estilo, pessoas que gostam às vezes da pregação, pessoas que gostam do jeito do pastor, mas pessoas que o evangelho não enraizou no coração, não transformou de verdade, que continuam uma vida superficial, sem arrependimento. Não adianta nada. Então Jesus está aqui confrontando eles, assim como nos confronta hoje também. Não adianta nada, ele está sendo misericordioso, porque quando Jesus nos confronta, ele está sendo misericordioso. Porque o homem pecador, ele é assim, ele duvida de tudo e todos, menos dele mesmo. Ele é cheio de certezas, ele é aquela pessoa, e hoje o homem moderno, ele é mais ainda assim. É aquela pessoa que vai questionar a palavra, que vai questionar Cristo, que vai questionar os milagres, que vai questionar o evangelho, vai fazer um monte de coisa, mas ele não duvida dele. Esse é o problema. E aí Jesus vem e confronta, e o confronto de Jesus é também um ato de misericórdia, porque nós temos que ser confrontados. Nós nascemos cegos, nós nascemos em rebeldia contra Deus, nós nascemos sem nos enxergar. E aí a gente cresce pensando, não, se eu seguir essa tradição religiosa, está tudo bem. Se eu for na igreja de vez em quando ali, está tudo bem. Se eu ler um trecho da Bíblia aqui ali, está tudo bem. Né? Eu creio que há um Deus e tal, mas eu não quero muito compromisso com religião. É assim que a maioria das pessoas são. Né? E continuam vivendo sua vida do mesmo jeito, continuam pensando do mesmo jeito, continuam afundados nos mesmos pecados, continuam em rebeldia contra o Senhor. E eu quero dizer para você que se você vive assim, você continua perdido. Você precisa duvidar de você. Você precisa ser confrontado por Cristo. Cristo é aquela figura que a maioria das pessoas admira e tal, tem uma visão positiva dele. Mas muitas pessoas não entenderam de fato quem Jesus é. A obra dele, o que ele veio fazer e a ordem que ele nos dá de segui-lo. Isso envolve nos arrepender. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Saia da vida que você tem levado. Né? Pare de fingir, pare de se iludir e olhe para Cristo e seja transformado por Cristo. Porque se você é de fato alguém transformado por Ele, você irá obedecê-lo, você irá amá-lo, você irá servi-lo com todo o seu ser, com todo o seu coração. Então Jesus fala, eu quero misericórdia, eu não quero holocausto. Eu não quero que vocês façam um teatro religioso, eu não quero que vocês finjam que estão muito bem com Deus quando vocês não estão. Eu não quero que vocês ofereçam um culto que no final Deus abomina, porque a vida de vocês não corresponde a isso. A ideia não é essa. Então o Evangelho ele vem nos confrontar, porque a gente é preguiçoso, a gente é triteiro, a gente é malicioso, a gente sempre quer dar um jeito, a gente sempre acha que a gente pode manipular Deus, mas a gente não pode. E é por isso que Jesus confrontava, Jesus repreendia, Jesus era duro quando era necessário ser duro, porque era necessário que a verdade chegasse no coração e transformasse o sujeito. Então Jesus ele vem no meio dos pecadores, ele não vai para pecar junto com eles, mas ele vem justamente para levá-los ao arrependimento, para levá-los ao conhecimento da verdade, para levá-los à luz do Senhor. Então ide, aprendam o que eu quero. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Na Almeida atualizada você vai ver que está entre colchetes ao arrependimento, porque talvez nos melhores manuscritos nós não encontramos, mas sabemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento e é um grande ato da misericórdia quando o Senhor Jesus nos ensina, quando Ele nos confronta, e isso deve nos levar ao arrependimento. Então, se você é aquela pessoa que, mesmo na palavra, Jesus está te ensinando, está te mostrando, está te chamando para segui-lo e se arrepender e você continua do jeito que está, você está rebelde contra Ele. Você está sem Ele, você é inimigo dele. Então a ideia é que você se submeta. Se você é uma pessoa que se considera boa demais, Jesus não veio para você. Né? Jesus não veio porque você já acha que você está bem, que você está salvo, que você sua religião é o que resolve a parada toda mesmo. Não.
Jesus diz, ou você está comigo ou você está sem mim. Ou você me segue ou você continua perdido. Ou você se achega à luz de Cristo ou você continua em trevas. Ou você se arrepende de verdade ou você vai continuar numa vida de ilusão, numa vida perdida, numa vida sem sentido. Então nós percebemos o que acontece quando Jesus nos visita de verdade. Né? Primeira coisa, ele toma iniciativa, vem até nós e nos chama para seguir. E aí a segunda coisa, ele vai encontrar um pecador ou pecadores, porque aqui no caso estão vários, nas nossas casas são vários, no mundo são vários. Então Jesus vem justamente para salvar pecadores como nós. E por fim, e a sua graça, e hoje quando você ouve a palavra, ele está agindo de misericórdia com você, comigo também, é muita misericórdia. Nos amou sendo nós ainda pecadores, como diz Paulo lá em Romanos. É muita bondade. Ele poderia nos deixar cegos, perdidos, em rebeldia, mas ele deixa a sua glória, vem até aqui, come, anda com pecadores, transforma a vida de pecadores, para que a glória seja e é sempre dele. Então, se você é uma pessoa que foi visitada por Jesus, sua vida nunca mais é a mesma. Assim como a vida de Mateus nunca mais foi a mesma, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Milhares de cristãos que tiveram um encontro real com o Senhor nunca mais foi a mesma. Qualquer pessoa que tenha tido um encontro real com Jesus, nunca mais ela vai ser a mesma pessoa. Nunca mais ela vai pensar igual, nunca mais ela vai agir igual, nunca mais ela vai falar igual. A vida dela mudou, os valores dela mudaram, os princípios dela mudaram, o foco dela é Cristo, o desejo dela é servir e amar a Cristo. De todas as formas, é o que nós vamos ver e vemos na vida de várias pessoas. Por isso que devemos sempre orar ao Senhor pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, pelos nossos lares, e para que Jesus faça uma visita nesse nível nas nossas casas. Que nos confronte, nos transforme, nos faça conhecê-lo e nos leve ao verdadeiro arrependimento para a glória dele. Esse é o meu desejo, né, para todos que ouvem a palavra de Deus, para todos os lares, para todas as famílias, para todas as pessoas que estão ao alcance dessa pregação. Que o Senhor nos ajude a guardar a sua palavra nos nossos corações, a meditar nela, a amá-la, e que o Senhor nos ajude a vivermos vidas diferentes, vidas que glorifiquem, que a gente analise os nossos corações para ver se não temos agido mais como os fariseus, sejamos mais humildes, né? Como Mateus, depois de ser transformado, eu era um publicano, sou Mateus, o publicano, se não fosse Cristo, eu era um ladrão corrupto, ou qualquer outro tipo de pecado que qualquer um de nós possa cometer. Então é muita graça, né? De pegar um homem ali que é considerado inútil e transformá-lo num servo para a glória do Senhor. Que o Senhor seja louvado, porque esse evangelho bendito até hoje tem sido pregado, agora tem sido pregado, e nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele nos concede de podermos ouvir e conhecer esse evangelho. Então que Deus aplique na palavra, no coração de cada um de vocês, essa palavra.